E a microcefalia é um assunto do momento. Nós vamos ver agora alguns números que já estão confirmados, inclusive aqui no estado do Piauí há uma relação grande com a dengue e a chikungunya, porque é o mesmo mosquito transmissor, o mosquito Aedes aegypti. Aqui no Piauí nós tivemos casos de microcefalia, foram 36 casos já confirmados no ano de 2015. E tivemos os casos de dengue também. A dengue nós já tivemos esse ano notificados 6.052 casos de dengue, já é um número bem maior do que o do ano passado. E as cidades em alerta para os casos de dengue são essas aqui: Alegrete do Piauí, Avelino Lopes e Santana do Piauí. E sobre a microcefalia, o Ministério da Saúde divulgou uma nota no último sábado à noite em que admite, na verdade, confirma a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Essa nota foi divulgada no dia 28 à noite, dizendo que realmente o Zika vírus e o surto de microcefalia têm uma relação absoluta, ou seja, a microcefalia e esse surto, essa epidemia que temos agora, é causada pelo Zika vírus. E também nessa nota do Ministério da Saúde, divulgada sábado, a confirmação dos 2 óbitos que foram estudados pelo Instituto Evandro Chagas, lá do estado do Pará. O primeiro óbito confirmado é de um caso de um senhor do Maranhão. Na verdade, esse óbito aconteceu em junho, mas só agora o Instituto Evandro Chagas divulgou a confirmação, porque os exames foram feitos e demora um prazo para ser divulgado. Mas é a primeira confirmação de morte por Zika vírus no nosso país. E esse senhor do Maranhão, de São Luís do Maranhão, era um senhor que tinha um histórico de lúpus e tinha uso crônico de medicamentos, foi contaminado pelo Zika vírus e acabou perdendo a vida. O segundo caso é de uma menina do município de Benevides, no Pará, que se contaminou também pelo vírus Zika vírus, e que morreu no mês de outubro agora, há pouco mais de um mês. E ontem o governador Wellington Dias participou de uma reunião com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Castro, que estava aqui neste final de semana, você vê aqui as fotos, e também do secretário estadual de Saúde, Francisco Costa, do superintendente de Saúde, Pedro Leopoldino, para definir o combate ao surto do Zika vírus no Piauí, especialmente em 3 municípios onde a situação é mais grave. E também, claro, ao surto de microcefalia, esses 36 casos já confirmados. Vão ser definidos cerca de 300 milhões de reais em ações para combater o mosquito Aedes aegypti, que é o responsável pela disseminação também da dengue e da chikungunya. Nós vamos conversar aqui no estúdio com o médico neurologista Marcelo Adriano, que é da CESAP e também da Fundação Municipal de Saúde. Doutor Marcelo, bom dia. Bom dia. Doutor Marcelo, acompanha esses casos de Zika vírus e houve uma relação também com a síndrome de Guillain-Barré, que é uma outra síndrome que tem sequelas neurológicas profundas e complicadas. A gente vai se ater um pouco a essa questão da microcefalia inicialmente, doutor Marcelo, porque há uma preocupação muito grande e crescente, especialmente pela novidade do Zika vírus. Essa nota do Ministério da Saúde, ela deixa muito claro que é um assunto novo e que, inclusive, os casos de morte são as primeiras mortes do mundo relacionadas ao Zika vírus. E que também os casos de microcefalia são os primeiros casos do mundo. Então, é tudo muito novo para as autoridades de saúde do nosso país. É verdade. O vírus Zika, ele se apresentou a nós no Brasil em diferentes momentos, sob diferentes óticas, né? Num primeiro momento parecia ser um vírus bobinho, que causava uma espécie de reação alérgica, né? Manchinhas pelo corpo, febre baixa ou quase inexistente, mas que nem tirava o paciente do trabalho ou dos estudos. O paciente permanecia com um estado geral muito bom. Então, desenhava-se uma doença bem benigna. Entretanto, que se alastrava com uma velocidade impressionante, atingindo por vezes várias pessoas da mesma casa ou do mesmo trabalho simultaneamente. Isso nos primeiros meses do ano, os meses mais chuvosos. Aí, num segundo momento, surgiram aqueles casos de síndrome de Guillain-Barré, detectados tanto em Teresina, como no Piauí, como em outros estados, em que os pacientes faziam menção a uma infecção recente, a sintomas que se assemelhavam bastante ao Zika. Isso já começou a mudar um pouco o panorama. Será que esse vírus é tão inocente assim? E, mais recentemente, nos últimos 2, 3 meses, o número de bebês nascidos com essa alteração congênita, microcefalia, praticamente explodiu nos estados do Nordeste, e o Piauí não foi diferente.
procurou-se estabelecer uma relação inicialmente temporal, já que essas gestantes que estavam tendo o bebê agora são justamente as gestantes que se engravidaram no início da epidemia de Zika. Então, o líquido amniótico é aquele líquido que envolve, que protege o bebê dentro da barriga da mãe, o que já se tornou uma inferência significativa de que o vírus tinha participação na gênese, na criação da microcefalia. Não se podia afirmar categoricamente, por quê? Pode-se afirmar categoricamente que o vírus atravessa a barreira da placenta, mas não poderia se afirmar ainda que ele era a causa da microcefalia. Agora, com a divulgação desse final de semana, não. Partículas do vírus foram encontradas no cérebro de um bebê falecido com microcefalia. E aí fica a pergunta, doutor Marcelo, para as mães que querem engravidar especialmente, o que fazer? Então, essa é uma decisão bem difícil, particular, que até as autoridades de saúde nacionais não ainda colocaram uma posição oficial. É uma decisão difícil você contraindicar uma gravidez, contraindicar a reprodução, enfim. Agora, os cuidados é uma decisão que é pessoal, mas que deve ponderar todas essas possibilidades. E para as que já estão gestantes ou pensam em engravidar mesmo assim, os cuidados em relação à infecção pela doença, ao contato com mosquitos, tem que ser, eu nem diria redobrados, tem que ser triplicados ou até mesmo multiplicados por 10. Então, não é exagero quando o Ministério da Saúde recomenda que as mulheres evitem engravidar nesse momento. Quem puder adiar um pouco a gravidez, seria mais prudente. Sabe por que não, de certa forma, não é exagero? Porque nós conhecemos agora que há uma relação causal. Mas em que proporção? Eu vou te dar um exemplo. De cada 1.000 gestantes que adquirem Zika, quantas terão microcefalia? Você já imaginou se for 10%? É um risco altíssimo. Se for 0,0 alguma coisa, bom, a coisa já muda de figura. Mas essa resposta nós ainda não temos. Será a próxima pergunta que será feita. E ainda nós temos uma dificuldade, que é o fato de não termos, nesse momento, nós falamos isso aqui na semana passada, aqui no Notícia da Manhã, não termos à disposição de mulheres que querem ter a confirmação se tiveram ou não Zika. Quem teve Zika no começo do ano ainda tem os vírus circulantes no organismo, pode engravidar com segurança, ou o sistema imunológico já eliminou esse vírus do corpo e a mulher pode engravidar normalmente. É interessante que quanto a já ter sofrido Zika no passado, de certa forma é tranquilizador. Isso nos faz lembrar um pouco a catapora há 20 anos atrás, em que quando uma criança tinha catapora na sua casa, você pegava as outras crianças para pegarem logo catapora, né? Então, ao que tudo indica, a infecção por Zika só acontece uma vez. Ao que tudo indica, como então, você mesmo introduziu, verdade, é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Então, na verdade, quem já teve estaria imunizado, já estaria vacinado, exatamente, digamos assim. É o que Deixa eu só indica. fazer uma correção, doutor Marcelo, é que Avelino Lopes e Santana do Piauí, na verdade, estão em estado de emergência e não em estado de alerta, como eu falei. Estado de alerta estão outros 10 municípios do Piauí para a dengue, como eu falei agora há pouco. E a gente fala da dengue porque aí a dengue, o chikungunya, são todos transmitidos pelo mesmo mosquito. E a ideia do Ministério da Saúde agora é não deixar o mosquito nascer. A ação é sempre essa, evitar que o mosquito da dengue nasça, porque ele é que é o responsável por todo esse processo de transmissão. Ele é o grande vilão. Quer dizer, a gente fala do Zika como grande vilão, mas ele tem que combater o Aedes aegypti, né? Exatamente, já que não existe ainda medicação contra o próprio vírus ou que impeça que o vírus atinja o bebê na barriga da mãe. Esperamos que surja, tanto isso quanto vacina. Na realidade, vai ser mobilizada a quantidade de recursos, tanto humanos, de cientistas, do mundo inteiro. Você vê que o Zika não está mais no Brasil, tá? São vários estados vizinhos da América Latina já tem casos confirmados de Zika. Então, acredito eu que, além dos esforços nacionais, haverá também esforços internacionais para que se avance muito na pesquisa sobre o Zika, tanto em termos de vacina, como em termos de tratar o próprio vírus ou minimizar o risco da microcefalia. A partir de agora, por causa de todas essas novidades e principalmente por causa das consequências do Zika vírus, começa-se então essa corrida até internacional contra o Zika. É verdade, é verdade. E o que o indivíduo pode fazer são as medidas de proteção coletiva em relação à proliferação do mosquito, mas soma-se agora medidas individuais. Você vê que poucas vezes se falava em usar roupa de manga comprida, repelente e tal, mas o risco, a situação é tão alarmante que principalmente as mulheres em idade fértil e que já confirmadamente estão gestantes,
tem que se proteger e os seus familiares também, quem convive com ela também, já que o Zika parece que além de ser transmitido por mosquito, ele tem outras formas de transmissão, como até a transmissão sexual, que já houve demonstração de poucos casos, mas que houve demonstração de transmissão. Meu Deus. É verdade. Nossa, que impressionante. Eu queria muito agradecer ao Dr. Marcelo Adriano, que é médico neurologista, faz parte da equipe da Secretaria Estadual de Saúde e também da Fundação Municipal de Saúde, lá do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela também. Muito obrigada, doutor Marcelo. Bom dia.